Bom, Luiz, como pode observar, né, as dúvidas da aula de hoje são relacionadas às aulas de cortes, escalas e cotagem, tá? As teorias. Então, a ideia é tirar. Bom dia, Leonardo. Bom A dia, Fran. ideia é da aula de hoje é tirar dúvidas a respeito dos vídeos teóricos sobre cortes e escalas e cotagem e também sobre o conteúdo de introdução ao AutoCAD, tá? Então, vocês já podem assistir todas as aulas assíncronas relacionadas com esses assuntos e também eu já coloquei lá no Moodle a tarefa sobre AutoCAD, né, de introdução ao AutoCAD, que se refere ao desenho dos diagramas unifilares e trifilares. Eu já vou colocar aqui a página do Moodle para mostrar para vocês os conteúdos da aula de hoje, os materiais e os conteúdos da aula de hoje. Só um instante. Todos estão vendo a tela? Sim. Tá. Bom, então, quais são os conteúdos, né, que nós vamos tratar nessa semana e na outra ainda, tá? Quanto à parte teórica das aulas assíncronas, quais são as aulas que devem ser assistidas? Para a gente relembrar os conteúdos que estão previstos no plano. Aula de escalas e cotagem, tá? Antes de passar para a parte de AutoCAD, eu gostaria que vocês assistissem os vídeos de escalas e cotagem e cortes e seções. Que esses conteúdos nós não vamos tratar em nenhuma atividade específica do desenho à mão, mas nós vamos tratar nas atividades de AutoCAD direto. E tem os vídeos de introdução ao AutoCAD, né? Que nesses vídeos eu mostro alguns comandos iniciais e mostro também como que funciona o sistema de coordenadas e como que vocês podem configurar as unidades de desenho no AutoCAD, tá? Como que funciona o sistema de configuração de unidades. É essencial que vocês assistam esses vídeos para que vocês possam executar a tarefa enunciada aqui na aula seguinte sobre diagramas elétricos. Tá? Então, tem bastante videoaula para assistir para as próximas 2 semanas. Tá? E após assistir as videoaulas e esclarecer as dúvidas, o que vocês vão fazer? Vocês vão realizar a tarefa de introdução ao AutoCAD, que corresponde à tarefa de diagramas elétricos, para ser entregue na próxima, sem ser essa sexta-feira, a outra seguinte, sexta-feira do dia 30 de julho, tá? Até às 23h59. Então, essa que vai ser a primeira tarefa de vocês. Vocês vão fazer o desenho de alguns diagramas, esses diagramas estão exibidos no slide na aula 8, que fica na nossa pastinha aqui de aulas, de anotações de aulas. E vocês vão organizar o desenho em layers, tá? Aqui está conforme instruções abaixo, mas na verdade se você clicar na tarefa, se vocês clicarem na tarefa, aqui eu vou ter uma figurinha que vai apresentar como que as layers da tarefa devem ser organizadas, né? Aqui eu faço uma organização de layers, vocês já vão entender o que são as layers do AutoCAD, tá? Ao assistir os vídeos, caso ainda tenham dúvidas, vocês podem usar o espaço dessa aula síncrona para tirar as dúvidas. Tá? As layers nada mais são do que categorias de organização do desenho. Então, as categorias de organização do desenho estão indicadas aqui no anexo do enunciado da tarefa, chamado Layers Unitree, nessa imagem aqui. Tá? Bom,
E as demais instruções da tarefa estão todas descritas no enunciado. Aqui eu fiz uma observação quanto à plotagem, tá? O que é a plotagem? É a impressão do desenho do AutoCAD numa folha de papel ou em meio digital através de um arquivo PDF. Então, aqui eu coloquei uma observação que na hora de plotar, vocês podem plotar os arquivos, os desenhos de forma separada, em arquivos separados. Tá? Ou podem plotar tudo numa mesma folha, tá? Tanto faz. E essa primeira plotagem vai ser feita sem escala, tá? Só para que vocês saibam como imprimir um desenho no AutoCAD de forma rápida, sem se preocupar com escala no primeiro momento, para começar a utilizar o comando. Bom, e quanto ao desenho, tá? Eu gostaria que fizesse todos os desenhos, todos os diagramas no mesmo arquivo. É possível fazer todos os desenhos no mesmo arquivo e plotar em PDF separados? Senão não colocava essa instrução aqui, tá? Dá para fazer. Então, a parte de impressão eu deixei opcional, mas o desenho, num primeiro momento, eu gostaria que fizesse todos os diagramas no mesmo arquivo. Tá claro? Então, vamos começar? Uma coisa importante também para se destacar, tá? Essa parte do AutoCAD, vocês podem, fiquem à vontade quando quiserem compartilhar a tela do AutoCAD de vocês aqui na aula para esclarecimento de algumas dúvidas, tá? Que vocês tiverem referente às atividades. Ô, professora, são os dois últimos slides da folha 8, da aula 8, no caso? Isso. Tá bom. Eu destaco que é bem importante que vocês assistam aos vídeos de introdução ao AutoCAD antes. Também deem uma olhada lá nas referências que estão postadas no Moodle sobre o AutoCAD, principalmente o livro dos professores do GR de introdução ao AutoCAD, que é um livro bem básico para quem pouco mexeu no programa ou gostaria de revisar algum comando. Esse material é muito bom. E é bom revisar esses materiais introdutórios, né? Mesmo que já tenha mexido no AutoCAD, porque a parte de configurações, para quem já fica um pouquinho de tempo sem mexer no AutoCAD, às vezes é difícil, é um pouquinho trabalhoso de relembrar, tá? Então, e principalmente a parte de configuração de unidades, que às vezes a gente, da forma como vocês aprenderam o AutoCAD antes, talvez vocês não tenham aprendido da forma como eu explico para vocês, e também da forma como se encontra no material do livro, tá? É importante ter bastante atenção nesses detalhes. São dois materiais que as explicações estão bem claras e objetivas. Professora, é padrão sempre começar o desenho no ponto 00, ou se quiser começar em outro lugar, precisa fazer alguma coisa diferente, especificar, ou isso não muda nada? É livre para escolher?
livre para escolher. E eu comento sobre essa parte no vídeo de introdução ao AutoCAD, tá? É uma das coisas que eu comento quanto ao funcionamento do sistema de coordenadas, né? E que vai de encontro com o que eu acabei de passar para vocês. Então, existem, já adiantando, né, um pouquinho sobre o conteúdo do vídeo, existem duas formas de você calcular os pontos, né? Você definir os pontos do sistema de coordenadas do AutoCAD. Existem as referências. O AutoCAD tem uma referência absoluta, né? No sistema de coordenadas dele, que é chamado de WCS, que é o padrão. É um sistema de coordenadas global, então ele vai ter uma referência absoluta 00 se você der um comando zoom extens, que é aquele comando que enxerga tudo que está desenhado na tela do AutoCAD. Eu vou mostrar aqui, só para ilustrar o que eu estou falando. Quando você dá o zoom extens, você enxerga onde que está o ponto 00 global do sistema. Tá? Mas é possível começar o desenho de outras partes da janela do ambiente model, né, que é o ambiente de desenho. Então, estou abrindo aqui o AutoCAD. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou mostrar isso que eu estou falando. Todos estão vendo a tela? Sim. Sim. Bom, então aqui eu abri, né, um arquivo padrão do AutoCAD. É importante observar uma coisa. Quando eu começo um desenho, se eu clico aqui, ó, no Start Drawing, ele vai abrir o template padrão do AutoCAD, tá? Eu posso escolher o tipo de template do AutoCAD. Clicando aqui na opção Template. A opção ACAD ISO é a opção que dá um template com unidades no sistema internacional, ou sistema métrico, e num ambiente 2D. A ACAD ISO 3D é um template de desenho em que as unidades são as unidades métricas internacionais e abre uma janela 3D. Tá? Então, e se eu quiser trabalhar com o sistema americano ou inglês, né, eu posso trabalhar com as unidades chamadas unidades imperiais. Tá? Aqui eu tenho uma configuração sem template, tem várias outras. Tá? Então, eu estou trabalhando com a CAD ISO, que é o mesmo desse desenho 1 aqui. E agora eu vou dar um comando zoom extens para quê? Para enxergar a referência 00 do meu sistema de coordenadas. Então, vou digitar o comando zoom. Eu gosto de trabalhar bastante com a barra de comando, tá? Tem gente que gosta de trabalhar com esses botões aqui da barra superior, que é chamado de ribbon. Em alguns comandos eu uso o ribbon, mas são poucos. Então, dei o comando de zoom, como vocês podem observar. Ao digitar zoom e dar enter, que é ativar esse comando, aparece uma série de opções para execução do comando. Vou selecionar a opção extens. Eu posso clicar em cima, ou eu posso digitar somente o que está destacado na letrinha azul, ou ainda eu posso digitar toda a palavra extens para dar esse comando. Tá? Vamos colocar aqui um E, enter. Olha aí o que aconteceu. Então, vendo aqui, ó, uma linha fina vermelha, e aqui não está dando para enxergar pela borda, tá? Por causa da borda do compartilhamento de tela, mas tem uma linha verde à esquerda da tela de vocês. Ó, aqui, ó. Tá? Então, eu tenho uma linha vermelha horizontal e uma linha verde vertical. O que isso significa? Significa que são os eixos cartesianos do sistema 2D do AutoCAD, chamado de WCS, que é esse sistema que está indicado aqui, ó, tá? Aqui na guia de direções. E esse ponto onde a linha verde e a vermelha se encontram corresponde à origem do sistema. Se eu digitar, por exemplo,
se eu começar a desenhar uma linha e digitar, por exemplo, 0,0, olha o que vai acontecer. A linha vai começar na origem do sistema. E eu quero desenhar essa linha com quantas unidades de medida? Eu quero desenhar com 5 unidades, vamos supor, com 20 unidades de medida. Então, e na horizontal, então vou colocar 20,0, porque é medida x, y, né? Eu estou definindo os pontos através do sistema de coordenadas cartesianas. Então, se eu quero uma linha de 20 unidades de medida horizontal, eu vou colocar 20,0, tá? Então, vou dar um Enter. Olha onde que está a minha linha. Se eu quiser me mover a tela sem dar o zoom, eu vou utilizar o comando PAN, que ele pode ser acionado de 3 formas. Ou eu clico com o scroll do mouse sobre a tela e aparece essa mãozinha para arrastar a tela sem dar zoom, para movimentar a tela sem dar zoom. Ou eu clico nessa mãozinha que fica aqui na barra, nessa barra aqui de comandos, tá? Que são comandos de movimentação da tela, de visualização. Ou ainda eu posso digitar PAN aqui na barra de comandos. Tá? Para quem não tem scroll do mouse, tem essas duas opções. Essa daqui, dos comandos de movimentação da tela e visualização, e esse daqui da barra de comandos. Tá? Eu vou usar aqui o scroll do mouse, ó. Se eu quiser dar um zoom local, também posso usar o scroll do mouse, com zoom in e zoom out, ó. Então, aqui eu tenho a minha linha de 20 unidades de medida. Respondendo a pergunta do Luiz Fernando, tá? Como que eu faço para para desenhar essa mesma linha de 20 centímetros, de 20 unidades de medida? Não sei qual é a unidade ainda, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Como que eu vou desenhar essa mesma linha de 20 unidades de medida num ponto qualquer da tela, tá? Eu vou digitar o comando line. Ó, cliquei num local aqui que eu nem sei que coordenadas são, tá? E eu quero que essa linha também tenha 20 unidades de medida e seja uma linha horizontal. Então, como que eu vou fazer? Eu vou agora colocar um arroba na frente antes de digitar as coordenadas do próximo ponto. Por quê? Porque aí eu vou fazer, o arroba ele serve para fazer referência em relação ao último ponto utilizado no desenho, que foi esse ponto aleatório que eu escolhi, tá? Então, eu vou digitar 20,0. Eu vou dar um Enter. E a minha linha de 20 unidades de medida está desenhada num canto qualquer da tela, tá? Então, respondendo a pergunta do Luiz, como que eu faço para desenhar algo com medidas definidas num lugar qualquer da tela? Eu vou escolher um ponto inicial e eu vou sempre utilizar o arroba para fazer referência em relação ao último ponto, para poder desenhar, para poder estabelecer quais são os próximos pontos do objeto seguinte. Os próximos pontos para poder montar o objeto. Tá claro? Sim, professora. Bom, então, e como que a gente pode conferir, né, tirar a prova real desse desenho, tá? Existe um comando aqui, ó, na aba Utilities, que é o comando de medidas, tá? Que é o MeasureGeom, tá? Eu gosto de botar o MeasureGeom porque ele tem várias opções já. Ele já mostra todas as opções, ó. Então, eu posso medir comprimentos, que é o comando Distance, raios, ângulos, área, volume, medições rápidas, aí eu pego várias dimensões de comprimento simultaneamente, tá?
A opção Mode é uma configuração, que é para ativar as medidas para ativar a opção Quick ou não automaticamente, tá? E eu posso sair desse comando. Então, são essas as opções do comando MIGGON. No caso, eu quero medir o comprimento da linha, ver se tem 20 unidades de medida. Para poder selecionar exatamente o começo da linha, eu tenho esses comandos aqui de baixo, que são comandos de suporte dos demais, tá? São comandos que servem para fazer referência de pontos, ou, no caso, eu tenho que ativar esse comando aqui, chamado Object Snap, que ele vai fazer referência de rastreamento de pontos no desenho. Então, eu ativei o comando Object Snap, se eu deixo ele inativo, eu não pego o ponto de referência. Então, eu deixo o Object Snap ativo, aí eu consigo rastrear um ponto de referência. Aqui quando eu passo o mouse em cima do ponto que eu estou rastreando, com o Object Snap, ele dá a opção Endpoint. O que é Endpoint? É o limite, é o ponto limite do objeto desenhado. E aqui, ó, do lado do comando Object Snap, o que eu tenho de opções? Eu tenho uma setinha que eu posso selecionar quais tipos de ponto que eu posso rastrear utilizando o comando Object Snap. Posso rastrear ponto médio, ponto de limite da figura, centros geométricos, no caso de retângulos, por exemplo, triângulos, pontos quaisquer, né? Pontos isolados, intersecções, né? Posso rastrear extensões, tangentes, e por aí vai. Objetos paralelos entre si, né? Relação de paralelismo, aliás, objetos que possuem relação de perpendicularidade, e por aí vai. Então, eu tenho uma série de opções de tipos de pontos e de objetos que eu posso rastrear utilizando o Object Snap. Para fazer alinhamento de pontos, é interessante também utilizar esse comando aqui, ó, Object Snap Tracking. Aí eu posso fazer um alinhamento, ó, se eu quiser desenhar, por exemplo, uma linha que começa logo abaixo desse endpoint que eu estou rastreando, então é interessante eu usar o tracking, tá? Então, tem várias opções aqui das opções desses comandos aqui de referência. Eu gosto de chamar de comando de referência, mas não tem essa denominação específica na literatura, mas a finalidade desses comandos é justamente essa, né? É você ativar comandos que vão referenciar pontos, vão referenciar objetos para poder auxiliar na aplicação dos demais dos comandos de desenho e de formatação, por exemplo, do AutoCAD. Bom, então, o que nós estávamos fazendo? Medindo, tá? Então, a gente estava rastreando os pontos para poder tirar a medida do objeto, ó. Então, aqui eu tenho 20 unidades de medida, nessa linha que eu desenhei num ponto qualquer da tela. Se eu quiser medir outro objeto, eu vou ativar a opção Distance de novo. Ó, eu vou rastrear o ponto do começo e o ponto do final. Também tem 20 unidades de medida. Então, o nosso desenho inicial aqui deu certo. Claro? Até aí, tudo bem? Sim, professora. Aquele objeto snap, por exemplo, também quando tu tá querendo fazer uma linha e ela sempre pula pro final da linha, por exemplo, ele tem que desativar o seu snap para... Isso. Por exemplo, tu quer colocar no meio de uma outra, ou tipo, é um ponto que não é referência e ele pula. Ele precisa desativar ali? Seria isso? Sim, nesse caso é bom desativar, porque assim, ó, se você está rastreando um ponto, quando você vai desenhar um objeto, normalmente o objeto vai ser puxado de uma certa forma, vai ser puxado para começar naquele ponto que você acabou de rastrear.
Então, nesse caso, é bom desativar os comandos de rastreamento para evitar que o desenho inicie no local errado, né? Por exemplo, ou que o desenho seja puxado para o ponto que você acabou de rastrear. Então, tem que ter bastante cuidado na hora de usar esses comandos de rastreamento. Aí eles são muito bons, por exemplo, para medidas, que nem esse exemplo que eu acabei de fazer, ou para fazer junção de elementos de desenho. Tá claro? Sim, essa parte eu não conhecia ainda, mas agora vai ficar mais claro. Uhum. Essa parte dos comandos de referência e das configurações de unidades e de cotagem, né, são pontos que, pelo menos nos cursos de AutoCAD que eu andei olhando, são partes que carecem de um pouco de explicação, tá? E que eu costumo passar aqui bastante para os alunos. São partes que costumam ter bem pouca explicação relacionada a esses assuntos. Bom, agora uma pergunta para vocês. Qual que é a unidade de medida que eu desenhei? A gente sabe que é no sistema métrico por causa do template, mas que unidade do metro ou derivada ou múltiplo do metro é? Isso Os aí é importante a centímetros? gente saber. Centímetros? Vocês têm ideia de como que a gente pode conferir a unidade de medida do desenho? Nas opções? Ou não? Dá para ir pelas opções. Vamos então fazer dessa forma, tá? Aqui, ó, no logotipo do AutoCAD, eu tenho um menu chamado opções, mas não é aqui nesse menu opções, tá? É talvez esse menu acesso opções, mas tem essa opção aqui, ó, utilitários de desenho, Drawing Utilities, tá? Aí tem essa opção aqui chamada Units, tá? Ou você pode digitar Units na barra de comando e dar um Enter. Olha, qual é a unidade do desenho? Aqui, ó. Então, a nossa linha, que é de 20 unidades, na verdade, se a gente for imprimir em escala 1 para 1 num papel, vai ter 20 milímetros. Tá claro? Isso precisa configurar toda vez que abrir um novo desenho? Sim, o ideal é sempre configurar antes do desenho, tá? Hoje eu não configurei aqui, porque eu queria primeiro responder a pergunta mesmo. Mas o ideal, até nos vídeos de introdução ao AutoCAD, eu mostro esse ponto. O ideal é que a primeira coisa que se faça num arquivo DWG, antes de iniciar o desenho, é você configurar as unidades, porque isso vai ser muito útil na hora de você fazer a plotagem do desenho em escala, principalmente quando se aplica desenho de construção civil. Tá? E desenho de projeto mecânico, né? Que aí você, no caso do ambiente 2D, você vai fazer a representação em vistas do objeto e vai colocar numa escala que pode variar entre de ampliação ou redução. E é super importante que você tenha conhecimento da unidade de medida configurada, porque a configuração da escala na plotagem vai depender desse parâmetro. Tá claro? Sim, eu tinha antes aberto uma guia no CAD, tinha feito isso, eu segui na videoaula, e depois não sei o que eu fiz, deu um zero, tive que fechar, abrir de novo, e daí voltou de novo para milímetros, não tinha reparado nisso. Toda vez tem que estar cuidando disso agora. Não é toda vez que abre, é toda vez, é quando você inicia. Tá? Se você salvou já com a configuração certa,
Então, da próxima vez, ele já vai abrir com a unidade de medida correta, Ah, entendi então. né? Bom, então aqui no caso está em milímetros, tá? Agora um detalhe que é importante saber para a execução da primeira tarefa. A primeira tarefa, nós vamos trabalhar com desenho de diagramas. Nos desenhos de diagramas, nós não estamos muito preocupados com a unidade de medida, tá? Que nem nas situações presentes no desenho de construção civil ou ainda no desenho mecânico, tá? Então, né, na situação do desenho de diagramas, no contexto de desenho de diagramas, é possível não definir a unidade de medida e como nós estamos começando a trabalhar com AutoCAD, na tarefa também não foi solicitado nenhuma escala específica para plotagem, tá? Porque a plotagem sem escala é melhor ser feita direto no ambiente model, tá? Então, nesse primeiro momento, vocês não precisam se preocupar em configurar as unidades de medida caso estejam no sistema internacional, tá? Pode ser que vocês tenham feito o download do AutoCAD e o template padrão passou a ser o de unidades imperiais. Aí, nesse caso, antes de abrir o arquivo de desenho, troca o template para o ACAD ISO, que aí vai passar para o Sistema Internacional de Unidades. Tá claro? Sim. Bom, acho que com isso, com essa explicação, já dá para começar. E é importante, antes de tudo, assistam as aulas de escalas e cotagem e as aulas de cortes e seções, tá? Que nós vamos utilizar principalmente na próxima atividade de desenho arquitetônico. Qualquer dúvida é só chamar.
Gente, mais alguma dúvida? Certo.
Professora, Oi, pode falar. o desenho trifilar é a mesma coisa que multifilar? Não, é diferente. Tá, o trifilar e o multifilar, sim, o trifilar ele é um caso particular do multifilar, tá? O que é mais importante é saber a diferença primeiro entre o unifilar e o multifilar, tá? Qual que é a diferença? É que existe a separação de condutores. Essa é a maior diferença e começa a apresentar as conexões do multifilar começam a ser apresentadas, ou seja, tem a separação de condutores no multifilar e ocorre e começa a aparecer as conexões entre as peças do diagrama, tá? E no caso do trifilar, por que ele é um caso particular do multifilar? Porque é possível enxergar a existência dos 3 condutores fase, que são os 3 condutores energizados, mais os outros condutores, neutro e proteção, quando ocorrerem. Tá? Professora, Oi. tinha travado o áudio na parte que tu começou a explicar os dos trifilar, não consegui acompanhar. Tá. Então, no trifilar, o que acontece? Existe a separação dos 3, os 3 condutores fase, que são os condutores energizados da instalação, eles são apresentados, por isso que o nome é trifilar, tá? Porque existem 3 condutores energizados no diagrama. E, quando necessário, vão aparecer os condutores de proteção e de neutro, né? Aí vai depender do sistema de aterramento da instalação. No caso desse diagrama que nós estamos utilizando para fazer o desenho da disciplina, os condutores neutro e proteção são separados. Tá? Entendi. O trifilar é mais específico para circuitos trifásicos. Isso, trifilar é para circuito trifásico, porque mostra os 3 condutores energizados. Se eu quiser mostrar uma instalação fase neutro, num diagrama multifilar é possível também. Tá? Aí ele vai se chamar monofilar, e é bem recorrente nos diagramas de detalhamento de instalações de sistemas de iluminação ou de tomadas, né? Ou quando se quer mostrar o barramento com os condutores separados. Acho até que na apresentação da aula 8 tem um exemplo, e no vídeo também. Eu vou ver se eu acho aqui, aí eu já mostro para vocês. Só um instante. Já coloquei aqui, já abri a janela aqui. Esse aqui é o slide da aula 8, mesmo que está disponível para vocês ali na tela e na videoaula de diagramas elétricos. Eu tenho um exemplo de multifilar, mas não é nessa aula aqui. Eu vou procurar só um instante. Acho que é nas aulas de desenho de instalações elétricas.
Aqui tem o unifilar, o multifilar, eu vou procurar aqui. É esse diagrama aqui, ó. Esse daqui. Esse daqui é um monofilar. É um caso particular de diagrama multifilar. Aqui tem uma instalação de tomada. Aliás, de tomada não, de um circuito de iluminação, né? Ele colocou o disjuntor também no caso. E que o condutor energizado está separado dos demais condutores. Então, por isso que ele é considerado um diagrama multifilar, mas nesse caso, como tem um condutor energizado, vai ser um diagrama monofilar. Tá claro? Sim, eu só não conhecia essa nomenclatura de monofilar e trifilar. Isso é novo para mim. Sempre conheci tudo como multifilar só. Normalmente nos cursos técnicos, né, existe essa diferenciação e não é todo material que tem, né? Tem material que tem material que não tem. No caso dos trifásicos, né, muitas vezes os autores eles nem se referem ao multifilar, eles se referem direto ao trifilar. Tá? É mais comum, principalmente os autores de acionamentos de máquinas, diagrama de acionamentos de máquinas. Ok. Professor, podia explicar um pouco da parte do diagrama dos disjuntores de proteção? Não entendi muito bem que é o último slide. Se tiver como explicar um pouco. Sim, só um instante. Esse último aqui nós não colocamos. Esse daqui, né? Sim. Certo. Esse diagrama aqui, diagrama que fala sobre sistemas de arranjo e proteção de subestações, tá? Vocês podem usar a mesma guia de layers, a única layer que vai ter que ser acrescentada e que não tem nenhum elemento, não tem nenhuma categoria que se refere aos elementos que eu vou mencionar aqui, é a layer de trafo e gerador, não tem nenhuma layer que indica. Trafo é uma abreviação de transformador, tá? Então, o transformador está representado nesse ponto aqui, é um transformador de subestação. Provavelmente abaixador aqui, porque está indo para uma carga. E aqui eu tenho um gerador que corresponde a uma fonte de emergência. Então, esses dois elementos aqui a gente coloca numa layer, tá? Esse diagrama aqui, ele corresponde a um diagrama unifilar, tá? De uma subestação. Por que é unifilar? Eu não tenho aqui são as barras, ó, deixa eu colocar uma setinha aqui. Porque não tem a separação das fases? Isso, ó, não tem a separação das fases nos barramentos, ó. Aqui a subestação a gente sabe que é um sistema trifásico, né? E porque o nosso sistema da rede elétrica, ele é um sistema de 3 fases e corrente alternada, tá? E a subestação, né? Qual que é a origem
Como que a energia entra na subestação? A energia vem do gerador, ela passa pela linha de transmissão e ela vai chegar na subestação através das linhas de transmissão, tá? A linha de transmissão vai ser conectada a um transformador, a um barramento, que vai ser conectado a um transformador abaixador e aos equipamentos de proteção, que são esses equipamentos aqui, tá? Então, aqui, nessa setinha, a linha de transmissão chegou no barramento de alta tensão, ou aqui pode ser já uma parte que já tenha passado pelo transformador abaixador, tá? Então, a energia chegou nesse arranjo aqui de barras e chaves de proteção, chaves e disjuntores de proteção, e a energia chega por essa parte aqui, ó, que eu estou apontando com o cursor do mouse, chega no equipamento de proteção, tá? Aqui, sempre em volta do disjuntor, eu vou ter um conjunto de chaves, são chaves de manobra, chamadas chaves seccionadoras, tá? E cada quadradinho corresponde a um disjuntor, que é um equipamento de proteção. Então, quando as chaves normalmente estão com os contatos abertos, tá? Diagramas, normalmente a gente representa chaves com os contatos abertos, tá? Os contatos são normalmente abertos. Qualquer diagrama. Há algumas exceções para estado fechado, né? Para se representar os contatos de chaves ou de contatoras fechados, mas são raros, são casos específicos, tá? Normalmente se representa as chaves com os contatos abertos nos diagramas. Aqui eu tenho um ponto de tensão que corresponde a um nó do circuito também chamado de barramento, tá? Na subestação, e é aqui que eu vou ter os condutores energizados. Nesse caso aqui, como é um unifilar, então eu represento uma única linha que se refere aos 3 condutores energizados. Então, aqui na proteção eu tenho, aí depois, aqui conectado ao barramento eu tenho os pontos de saída de cargas, todas as setinhas são cargas, tá? Cargas prioritárias significa que e cargas não prioritárias significa que os não prioritários são as linhas reserva, caso uma das linhas prioritárias dê defeito, então eu vou acionar as linhas prioritárias, uma das linhas não prioritárias, tá? O que são as cargas prioritárias? São os ramais, os alimentadores que saem da subestação para poder abastecer diferentes partes da cidade ou da próxima subestação que a energia vai ser transportada. Tá? Esse tipo de arranjo ele não foi informado a tensão, então a gente não sabe dizer se vai ser uma subestação de distribuição ou uma subestação de transmissão. Tá? Existe diferença, que a subestação de transmissão ela vai levar a energia para uma subestação de distribuição da cidade, para abaixar mais ainda a tensão e distribuir a energia para os consumidores de uma determinada cidade. Tá? Enquanto que a subestação de distribuição, aliás, a subestação de transmissão, né, ela vai levar energia para a subestação de distribuição. E a subestação de distribuição vai levar energia direto para o ponto de consumo, né? Ou seja, para a rede elétrica dos bairros de uma determinada cidade. Em alguns casos, se a cidade tiver, por exemplo, área industrial, ou tiver uma edificação que seja de um grande consumidor, por exemplo, um shopping, né? Aí o shopping vai ter um ramal dedicado somente para a subestação vai ter um ramal dedicado somente para esse grande consumidor, que nem aqui na subestação Ilha Trindade, né? Tem um ramal para o shopping Vila Romana, antigo Iguatemi, mudou de nome, né? E
Assim como também tem um ramal dedicado exclusivamente para a UFSC e um outro para o HU, tá? Então, quando tem esses grandes consumidores, às vezes as subestações de distribuição, elas têm um ramal direto para alimentar esses grandes consumidores, além dos ramais para alimentar os bairros e as regiões de uma determinada cidade. Claro que seriam essas cargas prioritárias aqui. Aí, quando uma dessas falha, aí vai ter que fazer a manobra dos disjuntores e das chaves para poder remanejar para o ramal de cargas não prioritárias. Tá claro? Sim, aqui na minha cidade também tem essa parte de prioritário, tem JBS, né, frigorífico, e eles também têm uma linha que vai só para eles, energia. E tem alguns casos muito específicos, que aí principalmente indústria, né? Que a própria indústria tem a sua subestação. Também pode acontecer. Na região norte de Santa Catarina, na região de Joinville, tem alguns consumidores com esse perfil. Mas deu para entender a ideia geral do diagrama? Sim, deu para entender, sim. E no caso, nosso diagrama de proteção, isso tem que ser disjuntores, por exemplo, uma área de disjuntores para um motor, ou a proteção seria só os fusíveis mesmo? A proteção vai ser feita dos disjuntores e das chaves. Aí você pode, como vocês vão usar o mesmo arquivo de desenho, vocês vão ter a layer para poder alocar os relés, os fusíveis e a contatora, que são os itens de proteção e manobra aqui do diagrama de motor, né? E vocês podem utilizar essa mesma layer no desenho também do diagrama da subestação, porque disjuntores e chaves, assim como relés, fusíveis e contatoras, são equipamentos de proteção e manobra. Tá claro? Professora, layer é a página do AutoCAD ou o que é layer? Não, a layer é uma etiqueta, é como se fosse uma etiqueta para classificar as partes do desenho, ou ainda para classificar as partes do desenho. Essa classificação ela pode ocorrer quanto às características do elemento desenhado, que é uma forma muito comum de se dividir, de se organizar o desenho no desenho arquitetônico, tá? Pelas características, por exemplo, a espessura de linha, o tipo de traçado, ou você pode subdividir, você pode organizar o seu desenho através das propriedades dele, né? Que é o método que eu gosto de trabalhar com os alunos, que é o que eu estou trabalhando aqui com vocês, tá? Eu vou mostrar aqui a tabelinha das layers só para explicar um pouco melhor. Aí aqui, ó, por que as layers estão organizadas em fase, motor, neutro, proteções, né? Todas essa classificação estabelecida para a atividade das layers serve para dividir o desenho a partir da função de cada elemento de desenho, né? Como eu falei para vocês, né? Equipamento de proteção, nós vamos classificar sempre dentro da layer de proteções. Então, todos os elementos de desenho que forem, todos os elementos do desenho que corresponderem à atividade, a proteções, né? A desenhos de equipamentos de proteção, por exemplo, disjuntor, chave, fusível, relé, né, contatora. Esses elementos eu vou agrupar todos na mesma categoria. Por quê? Porque são elementos de proteção. Tá? E por que a layer ela tem a função de organizar o desenho, né? Eu vou organizar o desenho ou por
categoria ou por propriedade. Por exemplo, se eu tenho vários elementos desenhados com a linha grossa, então vou alocar tudo numa layer de linha grossa. Essa é uma outra forma de organização, não é a forma que eu estou mostrando aqui. Tá? E por que é importante a gente organizar o desenho? Para a gente poder ter a possibilidade de habilitar ou desabilitar a visualização de determinados elementos de desenho que a gente queira apresentar nos projetos. Tá? E isso é muito útil, principalmente para o desenho de construção civil, porque existem, por exemplo, alguns elementos do desenho arquitetônico que eu não quero que sejam exibidos no desenho de projeto elétrico, porque o desenho de projeto elétrico ele é muito complexo, ele é muito rico em elementos. E tem alguns elementos do arquitetônico que, se eu mostrar, vai atrapalhar o entendimento do elétrico. Então, o que eu faço? Eu desligo os elementos daquela categoria do arquitetônico que eu não quero exibir no projeto elétrico. Eu não preciso apagar, deletar o desenho. Eu posso preservar a informação, mas só desligar na hora de imprimir. Tá claro? Sim, eu só não lembro mais como é que se configura o layer. Eu já tinha visto isso uma vez, Eu mas... posso mostrar aqui. Como que se configura a layer? Existe aqui, ó, no Ribbon. Isso aqui é uma coisa que eu gosto de usar o Ribbon para fazer. Existe aqui no Ribbon um menu de layers, aí aqui existe a janela de Layer Properties. Nessa janela aqui, eu posso criar e apagar diversas layers, tá? O padrão do AutoCAD é esse que eu estou exibindo para vocês, a Layer 0. Tá? Sempre vem a Layer 0 no AutoCAD. Vocês podem, eu gosto de deixar a Layer 0 para utilizar como uma layer de elementos que a classificação não é tão relevante, ou nem utiliza ela, mas ela não pode ser apagada, tá? Porque ela é padrão do AutoCAD. E como que eu crio uma layer? Ó, existe uma série de menus. Ó, aqui eu tenho a opção nova layer, aqui eu tenho layers congeladas, apagar layer, eu tenho também a possibilidade de, depois de eu criar as layers, escolher qual que vai ficar disponível para visualização, ou seja, em qual layer que eu vou desenhar os próximos elementos do desenho. Bom, então aqui eu vou criar uma layer nova, clicando no New Layer, ou na opção de New Layer. Eu vou criar, por exemplo, a layer de proteção. Aí aqui, esses três primeiros menus, essas três primeiras colunas se referem ao status da layer, tá? Qual que é o estado atual? Ela está... é possível de visualizá-la no ambiente model? Tá on, off? Né? Isso que significa se é possível de visualizar a layer no ambiente model e os seus elementos que estiverem dentro dela. Sim. Está congelada? Se tiver congelada, a layer não vai aparecer nas janelas de viewport. O que são as janelas de viewport? É uma janela que normalmente se configura para a escala para imprimir o desenho. Tá? Então, quando a layer está congelada, normalmente a layer não é exibida nem no ambiente model, nem no ambiente layout, e você não pode inserir elementos numa layer congelada. E outra coisa, a layer congelada não pode ser ativada no momento, tá? Ativada que eu digo é você não pode inserir elementos novos nela, tá? Trancar a layer. Trancar a layer é que você desabilita qualquer modificação dos elementos presentes nessa layer. Essa propriedade de trancar é boa em que situações? Às vezes eu quero desenhar um elemento perto do outro. Aí eu tranco a layer do elemento e eu não quero apagar a informação do elemento já existente. Então eu tranco a layer para evitar desconfigurar o elemento já existente enquanto eu estiver executando o desenho. Tá claro?
Acho que sim. É nesse botãozinho da lâmpada que tu falou, por exemplo, do mesmo projeto elétrico e arquitetônico, que tu seleciona quais ligar e desligar. Sim, Hum. pode ser no da lâmpada e pode ser no congelado também. Ou, na verdade, o congelado é melhor porque o congelado também desabilita impressão, em alguns casos. E aqui também tem uma outra layer de status, que é o plot, tá? Quando essa impressora estiver aparecendo sem um símbolo de proibido do lado, significa que todos os elementos presentes nessas layers vão ser impressos, tá? Vão aparecer na impressão. Quando eu tiver esse símbolo aqui, ó, proibido impressorinha, significa que os elementos dessa layer não vão ser impressos. Eles podem estar exibidos na tela, diferente de congelado, né? Quando está congelado não é exibido na tela. E não vai aparecer na impressão. Por quê? Porque a impressão dos objetos contidos nessa layer está desabilitada. Tá? Cor. A cor é mais uma questão de um item que vai auxiliar na visualização dos elementos de desenho. Então, é interessante deixar cores diferentes para você identificar visualmente qual objeto que pertence a que layer, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma outra layer aqui do condutor fase, eu vou botar aqui uma layer grená. Então, eu sei que o grená é o condutor fase e a proteção é o vermelho. Aí aqui tem as propriedades dos objetos, né? Eu posso colocar, por exemplo, o condutor de proteção como tracejado. Aí, para poder alterar o tipo de linha, eu vou carregar um tipo de linha novo, né? Já que como eu iniciei o arquivo faz pouco tempo, então é interessante que eu carregue os tipos de linha, tá? Eu gosto de selecionar sempre os tipos de linha pelo seu nome propriamente dito. No caso, linha traço ponto, dash dot. No caso da linha tracejada, é o dash em inglês. Professor, não consegui acompanhar como é que você faz essa trocar ali. Tá, deixa eu cancelar aqui. É tipo de linha? É no line type, né? Aí eu vou clicar no line type, eu vou carregar os tipos de linha. Originalmente vem só o tipo contínuo. Aí eu vou apertar na opção load e eu vou selecionar os tipos de linha conforme o seu nome propriamente dito, né? E na escala 1 para 1, né? No caso, traço ponto dash dot. No caso do tracejado dash, eu posso selecionar a linha pontilhada. Ó, aqui, eu vou até fazer uma brincadeirinha com vocês. Aqui a gente descobre que tracejado não é pontilhado, como os alunos costumam falar, né? Tracejado é tracejado, pontilhado é pontilhado, traço é traço, ponto é ponto, né? Então, aqui no AutoCAD ajuda a visualizar bem essa diferença. Vou botar aqui dot, né, que é o traço. Aqui a gente vai colocar também, eu vou carregar mais um tipo, só por curiosidade, para que vocês se acostumem já para as próximas tarefas. Essa linha aqui, ó, divide, essa linha aqui, ela está na nova NBR do desenho arquitetônico, tá? Para representar a projeção da cobertura, linha traço 2 pontos. Então, eu vou selecionar o tracejado para os elementos de proteção, por exemplo, tá? Só para configurar um tipo de linha diferente. E eu posso também configurar a espessura de linha, line weight, né? Então, eu posso alterar, por exemplo, a espessura de linha do condutor fase. Eu vou deixar uma espessura de linha um pouquinho mais grossa que os demais. Ponto 30. A proteção eu vou deixar ponto 15 milímetros. Tá?
Só para dar um exemplo de configurações diferentes. Então, aqui eu organizei as layers, aí aqui também tem uma outra layer de status, tá? Que se refere a um status de viewport, não tem muita diferença das layers de impressão e da layer de congelamento, tá? Mas pode ser uma layer que atrapalhe vocês na hora de imprimir o desenho, aí quando se chegar o momento a gente tira essa dúvida. Bom, a transparência de layer, isso aqui é só para, se eu quiser destacar, né, diferenciar ainda mais os elementos de layer entre si, eu posso utilizar o recurso da transparência, tá? Então, é uma outra opção. Então, eu vou dar um OK. Vou fazer o seguinte, ó, vou selecionar a layer de proteção, porque eu quero desenhar uma chavezinha primeiro. Ó. Aí, o que que acontece? Essa layer aqui é que está ativada no momento. Quando a layer está ativada no momento, vai aparecer aqui na caixinha, né, da opção da Layer Properties, qual layer que está ativada no momento, e todos os elementos que eu for desenhar aqui na tela vão pertencer a essa layer. Por exemplo, eu quero desenhar o quadradinho da subestação, tá? É importante observar que aqui, ó, os elementos do desenho dos diagramas não têm medida. Então, eu posso desenhar com qualquer medida. Por isso que eu alertei antes, que não é para se preocupar com unidades, quando a gente faz um desenho de diagrama e quando a gente não vai plotar em escala, tá? Então, só é interessante que esteja no sistema internacional, mais para a gente não se perder, tá? Para a gente não ter que ficar pensando em unidades imperiais, mas por isso, tá? Caso alguém queira desenhar coordenadas com medidas certinhas, né? Então, aí já evita esse tipo de problema. Então, se eu quiser desenhar, por exemplo, um conjunto de disjuntores chaves, eu vou desenhar um retângulo, fazer um exemplinho aqui bem rápido. Aqui, ó, eu coloquei a opção rectangle, tá? Escrever tudo só para que vocês vejam bem. Poderia ter acionado essa opção aqui, ó, da aba Draw, tá? Do Ribbon. Escolhi um ponto de desenho, ó, ele já está saindo com a linha tracejada e na cor da layer, né? Ele já pegou todas as propriedades da layer. Eu posso escolher, aqui tem uma série de opções, ó, eu posso escolher um ponto qualquer ou eu posso escolher as dimensões do meu objeto a ser desenhado ou desenhar o retângulo pela área, e ele vai dar uma medida otimizada da área que você fornecer, tá? Eu vou selecionar a opção dimensões, aí ele pede para definir o comprimento e a largura do retângulo. Eu vou fazer 10 por 10. Aí agora eu só tenho que escolher o lado que eu vou desenhar, tá? Bom. Professora, mas aqui o tracejado não está aparecendo. Aí a gente tem duas opções, ou a gente amplia o desenho, ou a gente configura a escala, tá, do tracejado, através do menu de propriedades. Eu vou fazer isso depois. Bom, quando o desenho estiver pronto. Até aqui alguma dúvida, gente? Não, professora. Tá. Seguindo adiante, tá? Eu vou fazer aqui os demais elementos das chaves. Fazer com linha, tá? Por enquanto eu vou mostrar os comandos mais básicos. Ó, eu
eu vou voltar aqui. Eu vou rastrear o ponto médio aqui, ó, com o Object Snap, né? Lembra que a opção do ponto médio está acionada. E uma coisa que é importante lembrar, esses comandos aqui, ó, de rastreamento de referência, Object Snap, Object Tracking, modo orto, tá? Vamos ligar o orto também, que é para desenhar linhas horizontais e verticais. Esses comandos, é interessante, eles podem ser acionados simultaneamente à execução de um comando de desenho ou de um comando de formatação, tá? Você pode ligar e desligar eles enquanto você está executando o comando de desenho ou o comando de formatação. No caso aqui, eu estou executando o desenho de uma linha. Então, ó, eu utilizei o midpoint. Eu posso desligar o comando orto, por exemplo, ó, no meio do desenho. Eu posso ligar ele no meio do desenho. Tá? Isso é o F8? É o F8, é o comando orto. Tá. Bom, então eu vou terminar o desenho da minha linha. Ó, aqui já está aparecendo tracejado. E eu vou agora espelhar essa linha aqui, tá? Para cima, para poder fazer a outra chave do disjuntor. Como que eu vou fazer isso? Eu posso utilizar um comando de formatação chamado espelhar, ou mirror. Aí eu vou selecionar o objeto que eu quero espelhar, que é essa linha aqui. Dou um Enter na seleção e eu vou, ó, com o Object Snap, rastrear o eixo de espelhamento. Quero apagar o objeto de origem? Não. Então, eu seleciono essa opção e eu fiz a representação simétrica da linha que eu desenhei anteriormente. Tá? E agora, para fazer o desenho da chave, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma linha inclinada. Aqui tem um detalhe importante. O AutoCAD também trabalha com coordenadas polares. Então, se eu quiser utilizar desenhos de ângulos, eu posso utilizar o recurso das coordenadas polares, tá? Então, eu vou desenhar uma linha. Ó, aqui eu tenho um ponto médio, né? Eu vou tentar baixar. Deixa eu dar um zoom local aqui, ó. Aqui tem o ponto médio. Eu vou utilizar o tracking para tentar alinhar o começo da minha chave com o ponto médio, né, da linha, mas eu não quero que a minha linha comece no ponto médio. Então, o que eu fiz aqui, ó? Alinhei com o ponto médio, aí eu dei uma arrastada. Eu tenho que fazer com que os dois símbolos de alinhamento, tanto do ponto médio quanto o do quadradinho, né, não estejam visualizados, tá? Então, eu posso apagar o Object Snap nesse momento, e aí eu começo a desenhar a minha linha inclinada a partir de um ponto qualquer. Então, agora eu vou definir qual que é a inclinação da minha linha. Normalmente, a linha de contato se faz 30 graus em relação ao eixo do contato, tá? Então, aqui a gente vai ter que desenhar uma linha de quanto? De 60, né, em relação à horizontal. A contagem do ângulo no AutoCAD está configurada para o sentido anti-horário e começando do ângulo de 0 graus à direita. Então, eu vou desenhar uma linha com tamanho qualquer, eu vou botar, por exemplo, a 10 unidades, que é o módulo, né, o comprimento da minha linha. Aliás,
Vou botar o arroba, né, por causa do último ponto utilizado, arroba, módulo. Aí agora eu vou colocar um símbolo de menor, vou digitar um símbolo de menor, e eu vou colocar o ângulo de 60 graus, por conta da contagem do AutoCAD. Eu vou dar um Enter, aí surgiu a minha linhazinha de 10 unidades e 60 graus. Tá claro? Sim, eu sempre usava o Tab quando aparecia os graus, às vezes também dá certo. Não sei se sempre funciona. Então, eu também não sei te dizer se é um comando que tu pode configurar, porque tem alguns atalhos que o usuário pode configurar, tá? Tem alguns atalhos que o usuário pode definir, ou se já é algo que veio do programa, e eu não sei explicar, mas o que eu estou passando aqui para vocês é algo que é universal, tá? Já atravessou algumas versões aí. Então, esse é o símbolo do menor é o comando padrão, né, para definir ângulo de coordenada polar, tá? Mas quanto ao tab, eu já vi algumas pessoas usarem o tab, mas não tenho certeza se é uma opção que é padrão do AutoCAD. Se eu não me engano, é uma configuração que tu pode habilitar, mas não, se é padrão, não tenho certeza. Bom, e aí eu posso usar o espelhamento aqui também, né, para fazer a chave do outro lado. Agora é bom a gente ativar o Snap, né, para fazer o rastreio. E aí eu tenho outra chave. Aqui um detalhe, tá? Eu não vou converter em blocos nessa aula hoje ainda, porque o bloco eu vou deixar para a próxima aula. Vocês podem acompanhar na próxima aula. Eu vou voltar a um ponto que eu tinha comentado anteriormente, né? Eu não consigo ver o tracejado desse retângulo aqui, eu só consigo ver parte do tracejado. Então, como que a gente faz? Tá? O tracejado para esse desenho ele é bem ruim, tá? Para essa parte de proteção é bem ruim. Eu só configurei mesmo para dar o exemplo para vocês. Mas, não consigo enxergar bem o tracejado nesse sistema de unidades aqui em milímetros, né? Do AutoCAD. Pode ser que na impressão consiga visualizar? Pode, se tiver ampliado, mas é capaz de conseguir ver. Bom, então o que eu fiz? Eu vou selecionar o objeto, antes de tudo, como que funciona a seleção. Se eu seleciono o objeto com a caixa verde, ó, eu clico na tela, num canto qualquer, e eu insiro todo o objeto selecionado nessa caixa de seleção, que deixa em negrito todas as linhas do desenho contido dentro da caixa, né, dos elementos de desenho contidos dentro da caixa. Isso significa o quê? Significa que o objeto vai ser todo selecionado. Então, conforme a gente pode ver, o objeto foi todo selecionado. Já se eu tenho uma caixa de seleção que nem todos os elementos ficam em negrito, ó, que nem esse caso aqui, ó, nem todos os objetos foram selecionados. Então, o que aconteceu nesse caso particular? Essa linha aqui, ó, não foi selecionada. Tá? Então, quando eu fizer uma configuração nesse objeto aqui, essa linha aqui que não foi selecionada vai ficar de fora da configuração. Ou seja, o que aconteceu? Ó, a linha tracejada inferior vertical, ela não foi selecionada. Né? E como que eu sei que ela não foi selecionada? Não está em negrito na caixa de seleção. Tá claro? Ó, aí não tem quadradinhos azul em cima dela.
Sim, sempre é o verdinho é o melhor, né? Da esquerda para a direita já seleciona tudo que passa por cima. Então, depende do que você quer fazer. Ah, outra coisa, se a layer está congelada, não seleciona. Tá. Ah, congelada não, é trancada, aliás, porque congelada não visualiza. E outra coisa importante, né? Não necessariamente é melhor, depende do. Porque pode acontecer de você desenhar a caixa de seleção que seleciona tudo e você selecionou algum elemento indesejado, né? Vamos supor que eu não queria selecionar a chave de baixo. Então, aí, para tirar só essa chave da seleção, eu fico pressionando o Shift e clico sobre a linha, que eu não quero selecionar. Tá? E uma coisa que os alunos fazem muito, e eu não gosto muito disso, mas eu já vi que faz e errado não tá. Mas eu não gosto muito mais porque força um pouco a mão. Desenhar a caixa de seleção em formato qualquer, tá? Você fica pressionando o mouse e fica desenhando a seleção, tá? Quanto à cor da caixa de seleção, que o Luiz bem observou, né? A caixa de seleção verde aqui para mim, ela é a que seleciona todos os elementos de desenho, enquanto que a azul é que não é que seleciona só os elementos de desenho que estejam integralmente dentro da caixa. Nesse caso, não é sempre que eu não gosto de falar pelas cores, porque não é sempre que essas cores vão estar presentes, tá? Na configuração, porque você pode alterar a configuração, a cor da caixa de seleção na configuração. Então, o melhor é ver pela linha, pelos objetos de desenho que estão em negrito, tá? Tá bom, professora. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar devendo ali a configuração das propriedades, né, da escala da linha. Eu vou deixar para a aula que vem, então compareçam na aula que vem para esclarecer essa dúvida. E também eu vou falar um pouquinho sobre os blocos, né, a criação de blocos de desenho no AutoCAD, que é bem útil, principalmente para essa parte de diagramas elétricos e para quem for fazer desenho de diagramas. Tá? Então, bom dia para todo mundo e até a próxima aula. Já chegamos. Até. Tchau, professora. Até sexta-feira.